E hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre datação por luminescência. A gente já tem um vídeo aqui sobre datação por carbono 14 e um vídeo sobre datação de forma geral. E hoje a gente vai falar especificamente desse outro tipo de datação. Foi um pedido aí nos comentários e a gente está gravando esse vídeo dedicado a esse assunto. Então eu vou te mostrar a teoria e depois vou te mostrar um laboratório na prática como isso é feito. Então primeiro, o que é luminescência? Luminescência é a luz emitida por materiais vítreos ou cristalinos, um cristal de quartzo, por exemplo, esse que está aqui na minha mão, e ele tem essa capacidade de armazenar energia e emitir na forma de luz. Vamos tentar fazer uma demonstração aqui desse processo? Eu vou apagar a luz e vou friccionar, vou fazer o atrito aqui entre dois cristais de quartzo. E a gente vai ver o que acontece. Então vamos lá. Agora com as luzes apagadas, eu vou raspar um cristal no outro. E você consegue ver uns flashes de luz. Isso não é faísca que está saindo, é uma luz de dentro do cristal. Então quando eu raspo um cristal no outro, ele começa a emitir essas luzes meio alaranjada. E isso não é uma faísca, ela está saindo por dentro do cristal. Bom, essa luz que vocês viram sendo emitida aí desses cristais de quartzo é chamada de triboluminescência. Tem várias formas de se gerar essa luz que a gente vai chamar de luminescência, e aí ela tem sempre um nome relacionado com a forma de estímulo. Então a gente poderia aquecer esses mesmos cristais e eles emitiriam luz, e a gente chamaria essa luz de termoluminescência. E a gente usa principalmente a termoluminescência e a luminescência oticamente estimulada, que são esses dois tipos de luz que a gente consegue extrair de forma mais fácil de usar do quartzo. Bom, mas aí como é que a gente usa essa propriedade que é chamada de luminescência para saber a idade das coisas? Aí a gente tem que entrar um pouquinho mais na teoria. Alguns cristais, como os de quartzo, por exemplo, eles têm uma característica que é muito interessante. Eles armazenam energia. Como assim? Eles armazenam elétrons em defeitos do seu sistema cristalino. Então ele é formado por átomos de silício e oxigênio, e às vezes ali nessa rede cristalina falta um átomo de silício, por exemplo, ou ele é substituído por um átomo de alumínio. Isso gera um desequilíbrio de cargas dentro do cristal, e aí ele consegue capturar um elétron. E de onde vem esse elétron? Ele vem da radiação ionizante quando ela incide no material. Então, por exemplo, ele recebe a radiação alfa, beta, gama, raio-x, e isso vai gerar esse movimento dos elétrons dentro do cristal e esse elétron fica preso. Quando a gente estimula o cristal, seja com calor, seja com a própria luz, esse elétron recebe energia e ele consegue se recombinar virando um fóton. Então ele vira luz. E é essa luz que a gente consegue medir. Esses processos geram uma luz muito, muito fraquinha, difícil da gente ver olho nu, né? A termoluminescência e a luminescência oticamente estimulada. Mas a gente consegue medir isso em equipamentos, então a gente estimula essa amostra dentro do equipamento para medir essa luz. E por que isso é útil? Porque ela ajuda a gente a saber a última vez que um grão tomou luz, por exemplo. Ou é muito utilizada também no caso de peças arqueológicas. Isso que eu estou segurando na mão aqui é um fragmento de uma cerâmica de um sítio arqueológico. Pode ter sido um vaso ou uma panela. E isso é feito com argila, mas tem vários grãos de areia aqui com quartzo dentro. E para fazer esse tipo de material, ele tem que ser aquecido. Então o que a gente vai saber, por exemplo, quando a gente data essa peça de cerâmica? A última vez que ela foi aquecida. Porque quando ela é aquecida, todos esses elétrons que estão dentro da rede cristalina e do material, do quartzo no caso, eles são transformados em fótons, eles recombinam e são emitidos para fora do cristal na forma de fóton. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, então por exemplo, essa peça deve ter mais de 2000 anos, esse cristal que está aqui dentro, ele começa a absorver essa radiação da própria amostra, tem urânio, tório, potássio aqui, isso vai emitindo radiação e vai como se fosse recarregando essa bateria, como se o cristal de quartzo funcionasse como uma bateria. E aí quando isso é exposto à luz ou calor de novo, ele zera. Então se a gente pega essa amostra e processa ela no escuro, e eu vou mostrar para vocês onde isso é feito, a gente consegue medir a quantidade de energia que estava armazenada aqui dentro. E aí a gente consegue saber há quanto tempo que essa peça está ali soterrada. Vamos ver um exemplo prático de outro tipo de depósito que a gente consegue datar? A gente vai lá na praia para ver um pouquinho melhor como é que isso funciona. Vem comigo. E aí quando a gente vem na praia e olha essa areia branquinha, ela está cheia de cristais de quartzo.
E esses cristais, enquanto estão tomando sol aqui, eles estão com essa bateria zerada o tempo todo, porque a luz do sol também estimula os cristais. Mas se por um acaso essa areia vem parar numa duna, como essa aqui, por exemplo, ela pode ficar aqui 10, 20, 30 anos, milhares de anos soterrada. E a partir do momento que ela está soterrada, esse relógio começa a contar, a bateria dela começa a armazenar energia. Então o que a gente pode fazer? A gente vai cavar aqui essa duna e cravar um tubo opaco, por exemplo, de metal ou de um PVC preto, e coletar essa amostra sem deixar que ela tome luz do sol. E aí a gente consegue levar essa amostra para o laboratório e saber há quanto tempo ela está enterrada aqui. E por isso que esse método é tão útil, porque a gente não sabe a idade do cristal de quartzo, a gente consegue saber a última vez que ele tomou luz. Então isso serve para a gente saber, por exemplo, quando um depósito se formou na beira de um rio, ou dentro de um sítio arqueológico, quando que o material foi soterrado. Enfim, são várias aplicações voltadas para entender a superfície do nosso planeta. Então esse é um método bem diferente dos outros, porque ele não data a idade do cristal, ele data quando que esse material chegou ali. Isso ajuda a gente a contar várias histórias. E aí depois de pegar esse material no campo, a gente pega esse tubo, pega um pouco do material que está em volta e a gente vai para um laboratório processar essa amostra no escuro, que eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona. Então vamos lá para o laboratório. Estou aqui na USP, no Instituto de Geociências, onde fica um dos maiores laboratórios de datação, com certeza o maior do Brasil, provavelmente o maior da América do Sul. E a gente vai ver o que acontece com aquela amostra que a gente pegou lá na praia. Então a gente vai entrar no laboratório aqui e ver como é que funciona a preparação. Aqui a gente tem a primeira parte do processo, ele tem várias etapas e ele segue dois caminhos diferentes. Então, primeiro tem a preparação da amostra, tem dois equipamentos que vão fazer leituras diferentes. Então, começando pela preparação, o que a gente vai fazer? Vai entrar aqui na sala escura. Então, a gente já vai entender o porquê. Bom, tem uma antessala, você não consegue entrar aqui, né? Bom, e aí a primeira parte da etapa é abrir aquele tubo que foi coletado, lembra? O tubo que protege a amostra da luz. Ele vai ser aberto dentro dessa sala com essa luzinha laranjinha, vermelha, porque é uma luz bem fraquinha e ela não é forte o suficiente para estimular a amostra, para que a amostra perca aquele sinal. Lembra, né? Que a luz também é capaz de tirar aqueles elétrons de dentro do mineral. Então, nessa luz a gente consegue trabalhar sem que a amostra perca a sua informação. Felizmente, senão a gente vai ter que fazer totalmente no escuro. E aí o que é feito aqui? O tubo é aberto, então a gente tem alguns tubos aqui em cima da mesa. Esse tubo vai ser aberto, vai ser peneirado. Aí a amostra vem aqui para a capela, ela vai passar por ataques ácidos. O objetivo de tudo isso é purificar a amostra para ela ficar rica em quartzo. Então a gente elimina os feldspatos, matéria orgânica, carbonatos, porque a gente quer ficar uma amostra 100% de quartzo. Aí depois de passar por esse tratamento químico com ácido clorídrico, com água oxigenada e com ácido fluorídrico, a amostra vai para uma estufa, ela é seca, e ela já pode ir para a próxima parte do processo, que é uma separação por densidade, que é feita aqui também nessa sala escura. Depois de tudo isso, está totalmente uma amostra pura de quartzo, ela vai para outro laboratório onde é medido esse sinal que foi sendo acumulado ao longo do tempo na amostra. Então ela ficou ali, pode ser milhares de anos, enterrada, recebendo radiação, e essa radiação vai sendo acumulada na forma desses elétrons dentro da estrutura do mineral. E até aqui, esse momento, a gente manteve esses elétrons presos. Então a gente coletou a amostra no escuro, a gente processou a amostra no escuro, agora a gente vai fazer a leitura para saber essa informação que estava guardada dentro do mineral. Agora a gente vai para outro laboratório. Bom, aí agora a gente vem com a amostra para essa outra sala. A gente tem que usar esse crachazinho que é um dosímetro, porque trabalha com radiação. E também é uma sala escura. Vamos entrar na sala escura. Mesmo tipo de luz, né? A gente trabalha com essa luz fraquinha. E aqui a gente tem os equipamentos que vão receber essa amostra que a gente preparou lá embaixo e que vão permitir, que vão contar para a gente essa informação que ficou armazenada ao longo do tempo.
Então a gente tem aqui um que está parado, a gente pode abrir para mostrar para vocês. Bom, eu estou abrindo aqui o equipamento. E aqui dentro vai estar ruim de ver, mas tem um carrossel com vários disquinhos. Cada disquinho desse é uma amostra que foi colocada aqui daquele quartzo que a gente purificou lá embaixo, que está super concentrado e agora vai ser analisado. E tudo isso nessa luz para não perder a informação da amostra. Então, dentro desse equipamento tem um conjunto de LEDs que vai iluminar a amostra. Os LEDs tem uma fotomultiplicadora que está aqui, que vai contar esse sinal. E aí a gente tem um conjunto de LEDs que vai estimular a amostra, tem uma chapa que esquenta também para pegar o sinal dessa amostra e uma fonte de radiação para fazer testes depois de recuperar essa primeira informação da amostra. Então, com esse equipamento, a gente consegue usar a própria amostra como padrão dela mesma, e isso aumenta muito a confiabilidade do resultado. Essa é uma etapa, a gente tem que saber quanto de energia que estava acumulado no grão, essa é uma parte importante do processo, mas aí ficou faltando a última etapa, que é quanta radiação existia em volta do grão, porque em cada lugar vão ter minerais diferentes e a quantidade de radiação que esse material vai receber é diferente, dependendo do lugar que ele está. Então, além de saber quanto que ficou armazenado dentro do grão, a gente tinha que saber quanto que ele recebia por ano, por exemplo. Então, imagina como se fosse um copo lá com uma goteira. Aí vai enchendo de água, para o copo ficar cheio, depende da quantidade de gotas que cai por segundo, para você calcular o tempo que levou para encher o copo, né? Aqui é a mesma coisa. Então, a gente mede aqui quanta radiação a amostra recebeu enquanto ela esteve enterrada, e a gente vai pegar outra parte da amostra, colocar dentro de um potinho, pôr no outro equipamento que eu vou mostrar, para saber quanta radiação ela recebeu por ano. E aí a gente só dividir uma coisa pela outra, já consegue calcular a idade desse material. Então vamos ver esse último laboratório, com esse último equipamento. Bom, aí a gente chega aqui na última parte do processo, a gente vem para essa sala para ler aquela segunda informação que a gente precisa, que é a quantidade de radiação que a amostra emite. Então a amostra é colocada num potinho como esse, diferente da lá de cima, essa aqui pode tomar luz, então a gente está com uma luz normal. Ela fica armazenada por 21 dias, porque no decaimento radioativo dos elementos é liberado o radônio, que é um gás, ele tem que esperar ele equilibrar aqui, então ela tem que ser vedada. E aí depois disso, ela vem para essa blindagem de chumbo, fica em cima de um cristal de germânio de alta pureza que vai detectar a radiação gama que ela emite. E a partir disso a gente consegue saber a quantidade de, por exemplo, de potássio, urânio e tório, que são os principais elementos radioativos mais comuns. E aí a gente consegue calcular quanta radiação essa amostra recebia por ano. Juntando com a informação que a gente pegou lá da sala escura, que é quanta radiação ela acumulou, a gente consegue saber há quanto tempo essa amostra estava lá soterrada. Eu vou abrir essa blindagem aqui só para mostrar para vocês. Ela está sem o detector, então é super pesada, uma blindagem de 600 kg de chumbo revestido de cobre. E aí aqui dentro fica um detector, esse cristal de germânio de alta pureza. Ele tem que ser mantido resfriado com nitrogênio líquido, senão ele derrete, para de funcionar. Então sempre tem que ter esse tanque aqui com nitrogênio líquido alimentando esse cristal, né, resfriando esse cristal. E essa amostra fica aí 24 horas, sai ali no computador o resultado, você analisa para saber a quantidade desses elementos radioativos. E aí, juntando as duas informações, a gente tem essa ideia de quanto tempo atrás a camada se formou, aquele cristalzinho está enterrado ali. Se você está gostando desse conteúdo, sugiro você se inscrever no canal, compartilhar com alguém que você acha que pode gostar, e eu te vejo no próximo vídeo.